Boa noite para quem está aí. Ah, legal. Boa noite, Ana Laura, Luan. Muito bem, já vamos iniciar a live. Primeira live do canal. Aninha, boa noite. Faltam 2 minutinhos e aí iniciamos então a tão esperada, né? A estreante live do canal. Do canal não, meu Deus, do perfil. Bom, estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? A Aninha? Perdão, eu vi a Aninha agora aqui, ó. Boa noite. Estão ouvindo bem? Ouvindo, vendo? Ah, então ótimo. 1 minutinho e a gente já começa. Tá bom? Ótimo. Faltando bem pouquinho. Boa noite, Lorena. Boa noite. Faltando segundos, hein? Pra gente ser pontual, não é mesmo? Quem chegou no horário chegou e a gente já inicia e os demais vão acompanhando conforme vão chegando. Ótimo. É isso aí, Ana Laura. Minha gente, 7 horas, hora da live começar, então vamos lá. Agora apresentação formal, né? As boas-vindas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A primeira live do meu perfil, Ana Alfabetiza. Então, para quem não me conhece, que posteriormente venha ver esta live, porque vai ficar gravada. Meu nome é Ana Cláudia Ferreira Castro Fantin. Eu sou professora alfabetizadora. Há 15 anos eu trabalho na Rede Estadual de São Paulo, no ciclo de alfabetização, tá bem? E hoje eu trago um assunto bastante recorrente no meio docente, particularmente para os professores alfabetizadores. E sem esse assunto, sem este conteúdo que eu vou discorrer para vocês hoje, é impossível alfabetizar sem ter conhecimento dele, tá bom? Então, por isso, tamanha importância deste assunto para nós, tá? Ai, mas eu já ouvi falar disso, mas isso de novo? E vejam só, né? Sempre que a gente revisita esse assunto, que eu tô fazendo aqui um mistério, mas já vou falar o assunto, a gente encontra coisas novas, e se às vezes não é tão nova, mas a gente consegue reconstruir então o nosso conhecimento diante deste assunto, tá? Então o que é, né, Ana, que você tá aí fazendo um mistério? É o sistema de escrita alfabética e os níveis de escrita. Então, este assunto ele é de suma importância para quem alfabetiza, tá? Ele é a base para quem alfabetiza. Precisa ter conhecimento, precisa ter domínio. Por quê? Tendo domínio, tendo conhecimento, o professor vai conseguir alfabetizar melhor. E aí, então, consequentemente, os seus alunos terão êxito nesta fase tão importante da vida escolar, que é a alfabetização, né? Bom, então vamos lá, né? Ó, sempre que eu desviar o olhar aqui de vocês, é porque eu tô olhando aqui no computador que eu deixei um roteiro para nossa conversa aqui ser mais, não perder o foco, né? Ser mais direcionada e tudo mais. Boa noite, Paula. Vão entrando aí, tá?
Sintam-se à vontade. Vamos lá. Então, o que vem a ser o sistema de escrita alfabética? O sistema de escrita alfabética é o sistema que rege a nossa comunicação por escrito. Então, ele contém todas as regras que nos permitem escrever do jeito que nós escrevemos hoje, tá? E uma curiosidade, antes de surgir o sistema de escrita alfabética, outros sistemas de escrita existiram, antecederam esse. E aí, então, ficamos, né, com esse, a humanidade aí, povos, né, nós ficamos com este, tá certo? Com o sistema de escrita alfabética. Bom, e este sistema de escrita alfabética, então, como eu já disse, né, eu já falei aí da humanidade, dos povos, ele é uma invenção humana, ele é algo construído culturalmente. Então, o que isso significa? Olha a importância de nós sabermos disso. Por ser algo, né, construído pela humanidade, é algo construído culturalmente, então ele é totalmente ensinável, tá? Então, se ninguém te ensinar a ler e a escrever, você não vai ler e nem escrever nunca. Tá bom? Então, se você não for submetido a intervenções, a situações que permitem você pensar sobre, construir sobre o sistema de escrita, você não aprende a ler e escrever nunca, tá bom? Então, por isso que aquela conversa, mas daqui um tempinho dá aquele clique na criança e ela aprende, dá aquele estalo, não se preocupa não, tá? Quando ela ficar maiorzinha, ela aprende. Não aprende, tá? Porque esse clique, esse estalo, gente, não existe. Existe o quê? Existe reflexão, existe intervenções, existe um bom planejamento, estratégias para você fazer com que o seu aluno avance e vai se apropriando cada vez mais deste sistema que vocês vão ver que não é tão simples assim, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas essa criança, olha, tá enroscada, não vai pra frente, não aprende. Calma, tá? Calma, porque você vai ver também que há uma complexidade nesse sistema de escrita. Imagine, então, para a criança que está aprendendo, tá bem? Bom, então, já falei o que é, né, o sistema em linhas gerais, o que é o sistema de escrita alfabética. E esse sistema de escrita alfabética, ele tem dois aspectos muito importantes que nós temos que saber enquanto professores alfabetizadores. Quais são? O primeiro é o aspecto conceitual. O segundo é o aspecto convencional, das convenções, tá? Então, esses dois aspectos juntos, né, eles constituem as propriedades desse sistema, tá certo? Então, o que vem a ser o aspecto conceitual? É o que ele representa e como ele representa. E o convencional são as convenções, aquilo que não muda, tá? Então, o que não muda? Que nós escrevemos, na maioria das vezes, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem que ter espaço entre as palavras, que a gente só usa 26 letras para escrever, a gente não pode inventar letras, tá bem? Então, essas são as convenções. Então, eu disse sobre o aspecto conceitual, que é o que ele representa e como ele representa, tá? Então, o que é que ele representa, o sistema de escrita alfabética? Quem está aí nos assistindo, ó? Vamos lá. Eu ia fazer a pergunta, mas eu vou responder. O que ele representa? Ele representa o som, tá? Ele representa a fala. Então, o que ele representa?
a fala, o som. Por isso que a gente fala que o sistema de escrita alfabética, ele é notacional. A gente vê muitas nas referências bibliográficas aí, sobre o assunto, sobre a alfabetização, sobre o sistema de escrita mesmo, e vem lá, sistema de escrita notacional. Mas o que vem a ser isso, notacional? É que ele nota, ele marca o quê? O som, tá bom? Então isso tem que ficar bem claro para nós. Então ele marca o som. Mas e como ele marca esse som? Como é que ele vai marcar? Ele vai marcar através das letras. Tá? Então ele vai marcar através das letras, Então o que é importante a gente saber? Que as letras, elas têm a sua representação gráfica, né? O seu desenho, e elas têm nomes, não tem mesmo, né? A, B, C, X, Z, né? Tá. Elas têm nomes. Só que o nome dela, gente, não se refere ao som. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Olha, eu disse para vocês que eu tenho 15 anos de experiência em alfabetização, mas eu sinceramente, fui me dar conta, parar para pensar nisso, não faz muito tempo. Então, olha só, por isso que eu digo, sempre nós temos que estar estudando e revisitando os conteúdos que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Tá? Porque quanto mais a gente se debruçar sobre aquele objeto, né, de trabalho nosso, que é a escrita, que a gente tem que fazer com que as crianças aprendam isso, cada vez mais que a gente vai estudando, mais a gente vai ficando melhor naquilo, dominando, e vamos ser melhor para as crianças, tá bom? Bom, então vamos lá. Aí eu disse então que as letras, elas têm os nomes, mas os nomes não se referem a um som que elas marcam, tá? Então, por isso, eu vou dar um exemplo assim clássico, né? Que quem está me ouvindo agora ou vai me ouvir e tem aí uma certa experiência de alfabetização, já vai ter visto isso, porque é bem clássico. A criança, ela precisa escrever gato, né? Já falei em outros vídeos, mas vamos usar o mesmo exemplo, gato. O que a criança faz quando ela vai escrever gato, né? Então, ela pode pôr a letra H, pode pôr o A depois, o T e o O. Ou ela pode pôr o H, o T e o O. Aí ela vai te mostrar. Eu escrevi gato. É bonitinho, né? Eu escrevi gato. Aí você vai olhar para aquilo. Se você não for um professor, uma professora, né? Conhecedor profunda do sistema de escrita, você fala, meu Deus, o que essa criança tá pondo este H aqui? Então, o que você vai entender do pensamento dela? Ela colocou aquele H porque ela tá pensando no nome da letra. Ela tem como referência ainda o nome da letra. Então, ela põe lá o H, certo? Porque ela tá achando que o H serve ali para representar esse som. Porque a referência dela é o nome da letra, certo? Bom, e o que nós temos que fazer então quando a criança faz isso? Qual que é a intervenção que nós temos que fazer? A gente vai lá no nome, tá? É uma hipótese dela, tudo bem, é uma hipótese, mas a gente tem que fazer essa criança avançar, não é? Aí a gente, tudo bem, Pedrinho, você escreveu gato assim, né? Parabéns pela tentativa, é isso aí. Vem cá na lista de nomes, ó. Olha, aqui tem o Gabriel, olha aqui o nome do nosso colega, Gabriel. Tá vendo, ó? Gabriel. Olha, não tem o gado gato que você tá querendo escrever aí? Gato, Gabriel, ó, gaveta. Olha, tudo o mesmo som. Como você acha que tá sendo marcado aqui? Na lista aqui de nomes aqui, ó, do Gabriel. Como você acha que tá sendo marcado aqui? No nome do Gabriel, o Gá. Pronto. Você colocou a criança em conflito.
tá bem? Colocou ela para pensar sobre a palavra. É isso que nós temos que fazer. É isso, é dessa maneira que a gente vai fazer com que ela se aproprie do sistema de escrita. Ora, eu não falei para vocês lá que a criança, para ela se apropriar, né, do sistema de escrita, ela tem que saber esses dois aspectos, o conceitual e o convencional. E como que ela vai saber? Como que ela vai, né, adquirindo esses conhecimentos? Através das suas intervenções. Por isso que tem que ter um bom planejamento, nós temos que fazer as devidas intervenções, temos que ser pontuais, fazer as perguntas certas, tá bom? Então, ele tá lá, o Pedrinho tá lá pensando, nossa, o Gá então... Bom, se aqui tá escrito Gabriel e não tem um H, então o Gá não pode ser com H, o Gá tem que ser o G e o A. Tá certo? Então, o que ele vai começar a pensar, então? Que como ele vai representar esse som? Como? O Gá. Como ele vai representar? Com G e A. Com G e A. Tá bom? Que é aquele aspecto lá que eu disse para vocês. Então, o que representa o som? A fala. Mas como? Com as letras, né? Ali, o G e o A formou qual som? O Gá. Tá certo? Tá ficando claro para vocês aí? Sim ou não? Vão aí, ó. Vocês vão sendo o meu termômetro. Está assim claro, se eu tô falando muito rápido, se tá tudo bem. Me respondam, por favor, tá? E eu vou seguindo aqui. Bom, gente, então já falei para vocês os dois aspectos muito importantes sobre o sistema de escrita, tá? Que é o conceitual e o convencional. Muito bem. E então, partimos para o papel do professor alfabetizador. Então, o que nós temos? Qual que é o nosso papel na sala de aula? O primordial na sala de alfabetização. Ou então, se nós estivermos numa turma que tenhamos crianças para alfabetizar. Que nós sabemos que a nossa realidade é essa. Que a gente não tem quarto ano só com crianças. Ah, ok. Que ótimo! Vamos seguir então. Então, nós sabemos que a nossa realidade, né, brasileira, de escola pública, né, porque a minha realidade não é um quarto ano puro, tá? De crianças com todos os níveis ali de quarto ano, níveis de aprendizagem de quarto ano. Nós sabemos que às vezes nós temos que alfabetizar no quarto, no quinto, né? Fundamental 2, mas esse não vai ser o nosso foco aqui da conversa, tá? Então, você, professor, né? A minha fala é direcionada para o professor alfabetizador, mas pode ser também que tenha alguém aqui, ou que vai vir mais tarde, que não é alfabetizador, mas está lá com quinto ano e tem criança para alfabetizar. Então, tem que ser conhecimento de todo professor dos anos iniciais, né? Nós sabemos disso. Bom, então qual que é o nosso papel? Tá falando, né? Sobre o papel do professor alfabetizador. É fazer com que a criança, ela se aproprie, então, desse sistema de escrita alfabética. Quando ela se apropria desse sistema de escrita alfabética, ela se apropriou dos aspectos conceituais e dos aspectos convencionais, das convenções. Então, quando ela se apropria, ela começa a escrever do jeito que nós, adultos e as crianças alfabetizadas, escrevem, tá? Então, é esse o nosso objetivo, fazer com que ela alcance este objetivo, tá? De escrever convencionalmente, como nós escrevemos. E por isso tem todo um trajeto, é todo um processo. Nós sabemos que não é do dia para a noite, que não é através de estalos que isso acontece, né? Então tá bom. Aí vamos seguir aqui um pouquinho então. Bom, aí então nós estamos lá na sala, nós temos as nossas crianças para alfabetizar. O que é que nós temos em mente então?
que as crianças, elas não trazem para a escola o mesmo nível de conhecimento sobre a escrita. Isso já é sabido por todos nós, né? E é bom a gente reforçar sempre isso, que cada uma chega num nível de conhecimento. Mas por que isso acontece? Cada uma chega num nível de conhecimento. Porque cada uma tem as suas experiências, tem as suas vivências, né? Lá na educação infantil, passou por experiências que outras não passaram. Então, tudo isso vai contribuindo para que cada uma delas cheguem de um jeitinho para nós lá na sala de aula, né? Então, essa coisa da gente querer ensinar todo mundo da mesma forma, da mesma folhinha para todo mundo, não cola, não dá certo, né? Porque cada uma tá num estágio. E se a gente nivela todos ali no mesmo nível, né? Porque isso que é o significado da palavra nivelamento, é deixar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Nós estamos roubando, né? Ou se a palavra roubando for muito pesada, nós estamos deixando com que ela aprenda. Nós estamos tirando o direito dela de aprender. Porque ela já sabe aquilo. Você vai tratá-la como se ela não soubesse. Então, você tira o direito dela de aprender. Então, por isso que o professor tem que ser muito conhecedor de tudo isso aqui que eu estou explanando para vocês, tá bem? E se tiver dúvida, corre atrás, se aprofunde, converse, né, com os seus pares, vai atrás de livro. Eu tenho uma indicação aqui que eu vou passar para vocês depois, tá bom? Bom, então ele não pode tratar todos iguais, já por esses motivos que eu disse para vocês, tá? Aí então as crianças estão lá na sala de aula. Como que a gente faz então para saber em cada nível que elas se encontram? O que a gente faz para saber, né? A gente conversa com elas? Não é muito bem o caminho. A gente pede para elas desenharem? Não. O que a gente pede para elas fazerem? Escreverem. É assim que a gente sabe, né? Como é o nível de conhecimento que elas têm sobre a escrita. É escrevendo. Tá, então a gente vai fazer a famosa sondagem, o famoso diagnóstico, para nós sabermos o nível de conhecimento que ela tem do sistema de escrita alfabética. Não é mesmo? Então, eu vou, através do diagnóstico, eu vou saber qual é a visão, qual é a percepção dessa criança diante do sistema de escrita alfabética lá construído pela humanidade. O que é que ela pensa a respeito disso já? Porque as crianças pensam, já têm ideias sobre isso, né? E quem nos traz muitas fontes, né, de informações sobre isso é a nossa querida Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, que fizeram lá na década de 80 uma pesquisa, um estudo sobre como a criança aprende, como ela pensa a escrita, que é a obra intitulada Psicogênese da Língua Escrita, tá? Que talvez tenha quem pense que é um método. Não é método? Não é método. É um estudo, é uma pesquisa e que a gente faz uso desta pesquisa para nos auxiliar na sala de aula, tá bem? E nos ajuda muito, né? Muito, veio agregar muito valor à alfabetização, né, brasileira, né? Porque, lógico, chegou, acho que pro mundo todo, não tem assim essa noção, mas eu acho que, né, boa parte do mundo aí tem conhecimento desse estudo. E nos ajuda muito na sala de aula, porque vejam só, se elas pesquisaram, se elas estudaram, né, tá tudo fundamentado isso, como a criança aprende, como a criança pensa a escrita, por que a gente vai querer tentar
algo assim diferente. Não, eu vou ignorar isso e eu vou pro outro caminho. É para se pensar, né? Então, é meio arriscado, não é mesmo? Né? Pessoas que se dedicaram, né? Quanto tempo, né, da vida estudaram para trazer informações tão preciosas, e aí a gente vai e despreza. Isso aí deixa pra lá, eu vou seguir aqui com minha outra forma, né? Tudo bem, né? A questão não é qual é o melhor método, mas o que eu quero colocar aqui em discussão, né? Quero dizer que isso, sabendo como a criança aprende, olha só que é algo precioso que a gente já tem. Bom, se ela aprende desse jeito, se ela pensa desse jeito, eu vou fazer uso disso, né? Vai favorecer e muito o meu trabalho e também a criança, não é? Tá, e aí, então, o que elas descobriram, né, nessa pesquisa, nesse estudo? Que a criança passa por um processo evolutivo, ó, evolutivo. Então, a criança vai evoluindo, tá? Agora, vamos pensar, então, nesse processo evolutivo. Então, tá bom. Então, ela começa lá, eu já vou falar para vocês aqui, né, o início, a primeira fase, ou nível também, a gente pode chamar de nível, né? Então, é evolutivo. Ah, tá. Então, de um para o outro, passa um tempinho, né? Organicamente, passa um tempinho ali, a criança completa uma certa idade, ela vai para o outro. Não. Não é assim que acontece. Ela só vai de um nível a outro se ela estiver submetida a intervenções, se ela estiver em contato com a escrita, se ela estiver pensando sobre a escrita. Lembram-se, né, que eu disse que isso é ensinável, lembram-se? Né? É algo construído culturalmente, a gente precisa ensinar. Eu não estou dizendo que você vai ensinar os níveis para as crianças. Não, você não vai ensinar os níveis para as crianças, tá? Porque isso acontece aqui, ó, dentro da cabeça dela, tá? Você vai dar condições para ela evoluir, tá? Para ela evoluir, sim. Você precisa dar condições para que ela evolua. Porque se ela também não tiver nada disso, se as circunstâncias não forem favoráveis, desculpa, ela vai ficar estagnada ali onde ela tá. Tá bom? Tá, então nós já sabemos que a criança, segundo a pesquisa, né, e os estudos da Emília Ferreiro com a Ana Teberoski, que a criança, ela aprende, ela pensa a escrita de uma forma evolutiva, tá? Ela vai passando pelos níveis. Então, qual é o primeiro nível, né, que nós temos aí? Nós temos o nível pré-silábico. Olha, e assim, eu não sei, mas eu me atenho muito nesse primeiro nível aqui, né? Ele é bem importante, esse nível aqui, tá? E por que eu vou me ater um pouquinho mais nele? Porque o nível pré-silábico, ele causa muito espanto nos professores, tá? Por que ele causa muito espanto nos professores? Porque quando os professores se deparam com uma escrita pré-silábica, arrepia os cabelos. Ah, essa criança não sabe nada, ó, chegou pra mim cru. E eu quero, professor que tá aí, fala pra mim se é verdade ou se é mentira que eu tô falando. Arrepia ou não arrepia os cabelos? Fica nervoso? Chegou cru? Pode falar, viu, gente? Pode falar que aqui é confessionário. Fala, minha gente, aí. Vamos escrevendo. Não tô vendo nenhum comentário. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos seguir, então. Tá. O professor fica assim, tá? Arrepia os cabelos, fica nervoso. Por quê? Porque, gente, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento do... É isso aí mesmo. Verdade. Isso aí.
quando o professor ele se aprofunda no conhecimento desta hipótese, né, de escrita, ele não vai arrepiar tanto os cabelos assim, não, tá? Ele vai olhar aquilo lá com uma certa naturalidade, ele sabe o porquê que a criança está escrevendo daquele jeito e o melhor de tudo, ele sabe como fazer a criança sair daquele estágio, tá? Por isso que ele não arrepia mais cabelo, por isso que ele não fica nervoso, por isso que ele não fala, minha criança não sabe nada, porque ele já sabe como tirar a criança dali, tá bom? É esse o nosso papel, fazer com que a criança evolua, até se apropriar do famoso sistema de escrita alfabética, tá bom? Tá, então, por isso que eu me atenho um pouquinho mais vou me ater um pouquinho mais nesse nível, tá? Porque tem esse pânico aí, né, dos professores. Então, a intenção é desmistificar tudo isso daí. Não é que a criança não sabe nada, vocês vão ver que ela sabe já bastante coisa quando ela está nesse nível, tá? Bom, então qual é a característica deste nível, né? Desta fase pré-silábica? A criança, ela põe um monte de letras para escrever, ou ela põe 3, ou ela põe 4, tá bom? Só que o que ela não sabe é que a escrita representa a fala. Ela não sabe disso ainda, tá? Ela não sabe. E ela também não sabe como, certo? Ela só sabe que para escrever, né, pôr no papel aquilo que você pediu para ela pôr, né, na hora ali do diagnóstico, ela sabe que tem que pôr letras, mas que tem que pôr letras, tá? Ela sabe que tem que pôr as letras, porque ela já viu na casa dela, que a mãe dela... E aí, tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo aqui? Eu tive um recado aqui. Ah.
Deixa eu voltar. Ai, voltei. Desculpe-me. Vamos lá. Então, na sequência, qual que é o próximo nível? É o nível silábico, né? Então, qual que é a característica marcante deste nível? A criança, ela vai começar a pensar que aquilo que a gente fala pode estar escrito. Dá umas chute aí, né? Mas vamos lá. Então, voltou? Ah, tá, legal. Então vamos continuar, ó. O nível silábico, então, qual que é a característica marcante dele? Que a criança, ela vai colocar, para cada vez que ela abre a boca para falar, né? Para pauta sonora, ela vai colocar, então, uma letra para marcar isso. Tá bem? Então, ela vai marcar uma letra que corresponda à pauta sonora, tá? Então, avião. Então, ó, avião. Então, avião. Então, ela vai pôr uma letra pro A, uma letra pro Vi e uma letra pro ão. No início, ela coloca essas letras sem correspondência nenhuma com as partes do falado, tá? Sem correspondência nenhuma, porque ela está descobrindo ainda como ela vai marcar isso. Ela sabe, ela está descobrindo o quê? Que marca a fala, tá? Ela está descobrindo isso, que marca a fala. O que eu falo, eu posso escrever, mas o como ainda ela não sabe, por isso que ela coloca as letras sem correspondência sonora. Característico. Então, antes de chegar nesse nível, olha só dando aqui o negócio. E aí, voltamos? Tá tudo certinho aí? Que apareceu uma mensagem aqui pra mim. É que demora um pouco pra chegar aí, né? Voltou, gente? Tá. Tá certo. Dá uma... Bom, enfim. Tá. Então, vamos seguir. Então, eu falei do subnível da hipótese silábica, né? Então, a criança, quando ela tá começando a entender que as partes do falado, né? Eu posso marcar essas partes do falado. Quando ela tá começando a perceber isso, ela faz assim, você pediu para ela escrever algo, aí ela pôs assim, um montão de letras lá. Aí, caneta. Então, ela vai tentar ajustar todo aquele montão de letra em 3 pedaços. Vocês já perceberam isso? Né? É interessante, ela tenta ajustar a quantidade de letras com aquilo que ela tá falando. Caneta. Então, ela lê com o dedinho dela, ajustando aquelas letras nas quantidades devidas de acordo com o pedaço, de acordo com o número de vezes que ela abre a boca. Então, quando a gente vê isso, aí você já começa a pensar, ela já está encaminhando, ela está se encaminhando para o nível silábico. Então, você já começa a se preparar, né, o seu planejamento para essa criança que já ela tá lá no silábico e você já vai preparar atividades e intervenções para isso, tá bom? E aí, o que acontece depois? O nível silábico, que é aquele bem marcado que a gente sabe, ela vai descobrindo que a escrita representa a fala e uma letra já dá conta disso. Muitas vezes no início, sem correspondência sonora. E depois, com correspondência sonora. Então, vamos pôr aqui tomate, né? Então, como que ela vai escrever? No nível silábico, se ela tiver correspondência sonora. O to pode ser o ma, o a.
e o T, ou T mesmo, né? A consoante ou o E. Então, por que a criança, ela recorrente, né? De maneira recorrente, coloca as vogais? Porque as vogais são mais audíveis, tá? Ah, mas a minha criança põe consoante. Também pode acontecer. Pode acontecer de mesclar as duas também, tá bom? Por consoante e vogal ali na fase silábica, tá certo? Bom, então o que é importante a gente saber aí? Que a criança já está entendendo na fase silábica que a escrita representa a fala, tá? Ela já tá nesse processo. Então, para chegar lá no alfabético, não vai faltar muito. Vai depender muito do nosso posicionamento enquanto professores, para a gente já ir agilizando esse processo, tá bom? Com as intervenções, com os conflitos que elas vão estar submetidas, tá bom? Certo, então meu aluno já está silábico com valor sonoro, ele já consegue fazer uma correspondência. Então ele sabe que quando a gente fala ma, ele marca o A. Então o que está faltando para ele? Saber que ali também tem o M ainda, ele não sabe disso, mas ele vai saber. Como que ele vai saber? Aí você fala, então vem aqui, vamos lá ver. Mariana, o macaco, como? O que é que esse pedaço aqui que a gente marca? Mesmo que ele não responda, mas o outro respondeu, você já tá pondo ele para pensar. Nossa, mas a Terezinha falou que é o M e o A. Eles começam a entrar em conflito. E é através do conflito que as crianças vão evoluindo. Então, se as crianças não têm desafios, elas não evoluem. É como a gente. Se a gente não tem um desafio na nossa vida, a gente fica parado, estagnado. Agora, se alguma coisa te desafia, a gente começa a entrar em movimento, tá? As crianças, mesma coisa, certo? Tá, aí qual que é o próximo nível, então? O próximo nível é o silábico alfabético. Esse silábico alfabético, né? Até chegar no nível alfabético, a criança demonstra toda uma instabilidade sobre a escrita, porque nada tá certo ainda na cabeça dela. Às vezes ela tem segurança de uma hipótese, logo você vem e coloca ela com um desafio, então ela já se desestabiliza novamente. Então, até a fase alfabética, ela tá desestabilizada a todo momento. É uma instabilidade, né? Que a criança, ela perpassa aí a todo momento. E quando ela chega no nível, então, silábico alfabético, não é diferente. Mas ela já deu um avanço sobre o conhecimento da escrita alfabética. Qual o conhecimento que ela sabe aí? Mas ela não tá segura ainda. Que tem, quando a gente fala, ela percebe que ali ela precisa pôr 2 letras para marcar aquele som. Então ela sabe já que o G do Gabriel é G com A. Ela sabe que o Rá é o R com A. Mas outros sons para ela, ainda isso não tá claro. Ela acha que pondo uma letra já dá conta, né? Então, raposa. Então, ela vai pôr o Rá. Então, ela vai pôr o Rá, R-A, o Pô. Ela coloca o O e o Zá. Às vezes, ela coloca só a letra Z ou Z com A, né? Então, isso é exemplo de uma escrita silábica alfabética. Então, ela não está segura ainda que pra gente marcar a pauta sonora ali, né? A sílaba, a gente precisa do quê? De 2 fonemas. Ainda ela não descobriu isso. Ela precisa descobrir isso, né? E aí, então, vai novamente a professora entrar em ação para que ela alcance esse objetivo, certo? Bom, e pro nível, então, alfabético, tá um pulinho, tá muito próxima. Então, quando a gente vê a criança silábica alfabética, a professora já começa a dar sorriso de orelha a orelha, porque ela sabe que tá muito pertinho da criança já estar alfabética, dela se apropriar, então, desse sistema de escrita, né? E o nível alfabético, então, é quando a criança coloca, né, todos os fonemas
pertencentes à palavra. Então ela vai escrever raposa, R-A-P-O-Z-A. A criança, quando está fazendo isso, ela já se deu conta daquele aspecto conceitual que eu falei para vocês lá no início. Então ela sabe que a escrita representa a fala e como representa? Com os fonemas, tá? Letra a letra. Então aí ela já descobriu isso, que é o que a gente mais quer. Bom, aí quando ela chega no nível alfabético, então, o trabalho do professor alfabetizador acabou, não acabou? Né? Bom, já atingiu o nível que eu queria, ela já se apropriou do sistema de escrita, então pronto, gente, já posso juntar as malas e ir embora da sala de aula, né? Se todas chegarem nesse nível, né? Lógico que não. Por quê? Aí o próximo desafio, qual é? Eu não coloquei aqui, mas já vou antecipar. Qual é? A escrita ortográfica. Aí é um outro desafio para a criança, é um passo maior que ela vai dar em direção ao conhecimento da escrita, né? Então ela se apropriou do sistema de escrita, mas os desafios, né, em relação a esse sistema complexo, né, ainda mais a nossa língua portuguesa, não terminam por aí. Tá? Mas o nosso objetivo ela alcançou. E aí a gente continua a partir daí, tá? E também um outro mito, não sei se eu posso pôr como mito, como, não sei, né? A palavra bem, que palavra usar, né, agora sobre isso, mas é o seguinte, que tem professores que acham assim, a criança está alfabética, ela já vai produzir texto à vontade, ela já vai fazer de tudo. Eu peço para ela fazer uma fábula, ela vai escrever uma fábula. Eu vou pedir para ela fazer a reescrita da Chapeuzinho Vermelho, ela já vai fazer. Eu vou pedir para ela outros tantos gêneros aí que nós temos. Ela já vai fazer, gente, porque ela está alfabética. Engano, não é assim, tá? Ainda mais quando a criança está acabando de entender essa coisa tão complexa e abstrata. Ela precisa ainda de muito apoio seu, tá? Então não é porque tá alfabética que ela vai escrever textos maravilhosos já. Não, porque para isso tem outros procedimentos que não é o foco aqui da nossa live, mas com certeza eu vou voltar aqui outras vezes para falar disso. O importante é saber que ela precisa ainda de muito apoio, muito do seu apoio, tá? Não é a criança tá alfabética, pronto, acabou, abandonei, próxima, vem. Não, não é assim, tá bom? Ela precisa ainda de muito apoio seu. E uma outra coisa também que eu ouço demais, e a oportunidade agora para falar é o seguinte: o meu aluno é alfabético de lista. Quem aí já ouviu isso? Meu aluno tá alfabético, mas ele é alfabético de lista. Quem já ouviu isso? Que tá aí me acompanhando. Vocês já ouviram isso? Nós já falamos isso? Né? Então, por que a gente fala isso? Eu vou falar já. Por que a gente fala isso, né? A gente tem essa fala viciosa, vou dizer assim. Não é? O meu aluno é alfabético de lista. Então, não existe, gente, alfabético de lista. Não existe. Uma vez que a criança já se apropriou do sistema, ela é alfabética, ela está no nível alfabético. Ela já compreendeu uma coisa que você lutou tanto para ela compreender, tá? Então, ela é alfabética. Agora, por que ela não é de lista? Porque quando ela vai escrever a lista, lista de animais, lista de doces. O lista, gente, é um gênero, tá? É um gênero textual. E esse gênero demanda da criança, vamos dizer assim, não é pouco esforço que eu quero dizer, mas demanda da criança, não exige muito, vamos dizer assim, tá? Existe cognição, lógico, mas não exige tanto. Então, para ela,
dá pé, vamos dizer assim, dá para ela escrever dentro do conhecimento dela, ela vai escrever de forma alfabética, bonitinho. Aí você pediu para essa mesma criança que acabou, né, recentemente acabou de se apropriar do sistema de escrita, tá na fase alfabética, você vai escrever para pro o início, o final do conto Chapeuzinho Vermelho. Aí, o que a criança pensa? É um montão de coisa que eu vou ter que escrever. E ainda mais, se ela não sabe, se ela não souber, ela tem dois desafios ali, né? O que ela vai escrever, porque muitas vezes não tá muito memorizado na cabeça dela. Então, ela vai precisar no quê? O que eu vou escrever? E como que eu vou escrever? Então, ela tem dois grandes conflitos aí para ela, tá? Porque é um gênero diferente e que ela precisa ainda muito do seu apoio. Aí ela vai escrever o quê? Aí ela vai ter palavras de forma alfabética. Aí ela vai escrever de uma maneira alfabética, mas que a gente acha que é silábica alfabética. Tá certo? Então, não existe isso. Ela precisa de apoio seu, tá bom? De apoio seu para escrever tais textos que você tá pedindo. A lista, ela dá conta, porque é menor, vai exigir menos dela. Agora, quando uma coisa vai exigir mais da criança, que recentemente se apropriou do sistema, ela vai precisar muito da sua ajuda. Então, em vez de pedir para ela escrever o final do conto, peça para ela escrever ali a fala. O que a vovó... O que a Chapeuzinho perguntou pra vovó, né? Que era o lobo lá. Que olhos grandes você tem? Pronto. Para uma criança recentemente alfabética, isso já está suficiente. E aí, gradativamente, você vai aumentando esse desafio. Entendeu? Não dá assim já de cara para ela. Ah, tá alfabética, então faz um final de conta aí. Tá bom? Então, a gente vai, gradativamente, a gente vai aumentando esses desafios para a criança. Por quê? Aí vai gerando segurança na criança. Ah, eu consegui escrever o que a Pro falou. Olha, muito bem, Pedrinho. Você escreveu. Lê pra Pro agora. Aí ele vai ler lá, né? Ó, vovó, que olhos grandes você tem. Ele viu que ele conseguiu escrever o que você pediu. Então, a confiança nele mesmo, né? Ele mesmo vai aumentando a confiança dele. E aí, então, gradativamente, você vai aumentando o desafio, tá bom? Quando não, nós temos as duplas produtivas, que também é assunto para outra live, tá certo? Bom, e aí, gente, chegando então ao final, que eu falei bastantão, eu acho, o mais importante, até anotei aqui para não esquecer, o mais importante que saber identificar os níveis de escrita na sondagem, no diagnóstico, é a gente saber o que fazer depois disso, tá? Porque a gente pode ser expert em identificar níveis de escrita. Níveis de escrita, você sabe como ninguém identificar os níveis de escrita. Mas e depois? E depois para essa criança avançar? Nós temos que dominar isso, tá certo? Dominar o saber identificar e dominar o saber o que fazer depois para essa criança avançar, tá? Porque é a mesma coisa da gente ir no médico, ele fala assim, olha, você está com uma faringite, amidalite, tá, ele identificou o que você tem. Você fala assim, tá, doutor, tá, eu tenho isso, e agora? E o remédio? Ah, não sei, você volta daqui uns meses aí que eu vou pensar que eu vou te dar. Vocês já pensaram nisso? É a mesma coisa com a nossa criança. Então não basta saber identificar, a gente tem que identificar e já saber o que vai fazer para essa criança avançar, tá bom? Bom, minha gente, falei bastante, não é? Eu agradeço todos vocês que estiveram aqui comigo, que aguentaram a professora falar aí um tantão, mas espero ter contribuído de alguma forma com os saberes de vocês, com o conhecimento de vocês, tá bom?
Se alguém aí quiser fazer algum comentário sobre, fiquem à vontade aí nos minutinhos, porque eu vou encerrar essa live com um pensamento aqui da Maya Angelou. Eu tô falando como tá escrito, tá bom? Não sei se assim a pronúncia é certa, mas tá escrito Maya Angelou. Ninguém quer fazer nenhum tipo de comentário, nada? Aí a professora aqui, então, já encerra com esse pensamento aqui da Maya Angelou. Obrigada, tia. Também tenho muito orgulho da senhora. Paula. Obrigada, Paula, pela presença de vocês, queridas. Abel. O meu primo, o Zezinho. Que legal. Gente, compartilhem, tá bom? Vai ficar gravada. Aí a gente manda para mais gente, para chegar até mais professores, né? Para ajudar mais professores, né? Bom, então, ó, quem é a Maya Angelou? A Maya Angelou, ela é uma norte-americana e ela lutou muito contra a segregação racial, né? Dizendo melhor, ela lutou muito contra a segregação racial junto com o Martin Luther King, não é isso? Tá. E ela foi muita coisa na vida dela, ela foi muita coisa. E uma das coisas que ela foi professora, tá? Então tem tudo a ver aqui com a gente, né? E olha só uma frase, um pensamento dela, ó. Sucesso é gostar de você mesmo. Gostar do que faz e gostar de como você faz isso. Então, fazer esse encerramento com esse pensamento, né, de uma professora aí tão lutadora como nós, né, na sala de aula, fora da sala de aula, e que o sucesso, então, é nós gostarmos do que fazemos e como fazemos e gostar de nós mesmos, tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês que tiveram aí comigo, tá? Agradeço muitão, de verdade, a presença de todos vocês. E tem assunto para muita live ainda, não é mesmo? Então, gente, encerro por aqui. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.